vocês estavam mais preparados que o Felipe e a Estefânia. Vocês conheciam mais, dominavam mais o processo. E daí a gente cai na falsa ilusão de que, por causa disso, vai tudo funcionar. Pra tu trabalhar numa equipe que só tu não sabe e o restante da equipe sabe. É mais fácil. E nós pensávamos, não, agora nós saímos de Capão grandão. Mas agora quando tu abre a tua loja, tu sabe fazer. E a equipe tá aprendendo. Cidades médias e pequenas, a gente abre as portas e 2 dias o movimento lotado, quando o nosso time tá em curva de aprendizado. Eu lembro de ligar assim, Gus, as pessoas estão querendo entrar pra dentro, eu não consigo, eu não aguento mais, mesmo eu sabendo fazer tudo. E onde é que eu poderia montar? Cara, a gente pode dar um norte, mas é o teu coração e a tua razão que vão ter que definir isso. A minha jornada também como mãe, nova empreendedora, né, que foi nosso primeiro negócio, cuidar da casa, então assim, o primeiro ano foi bem caótico, assim, foi muito difícil. A gente é muito perguntado, assim, sei lá, alguém vem querendo colocar um quero café, passa pelo processo, a gente dá o balde de água fria, fala dos desafios e tal, e a pessoa faz a pergunta, tá, e onde é que eu poderia montar? Cara, a gente pode dar um norte, mas é o teu coração e a tua razão que vão ter que definir isso. Não somos nós que vamos definir aonde tu vai. O brilho nos olhos pela cidade e o sentir algo diferente tem que partir de quem tá indo para lá. Porque vai fazer a sua vida nesse lugar, se já tiver filho vai ser criado nesse lugar, ou um futuro filho vai nascer lá, tu tem que enxergar que a tua vida agora vai ser naquela cidade. E isso é muito pessoal, isso é muito particular. A Tubarão inaugurou então em 2022, né? A gente já tava chegando em 50 lojas. Muitas outras pessoas poderiam ter escolhido Tubarão. Muitos outros passaram em Tubarão e não brilhou o olho. Escolheram outros lugares, né? Então, não é que a cidade se transformou tanto em 2 anos. Não, tem a ver com a pessoa. Isso é difícil de explicar, né? Isso é difícil de relacionar com alguma coisa, porque isso é muito particular. A gente fala, tem que sair muito de dentro tem uma conversa inicial, tem um direcionamento de coisas que tem que ser observadas na cidade, mas de novo, tem que a pessoa se enxergar. Tem que se ver na cidade. Fazendo a sua vida lá, né? Tem que, cara, vou ser feliz aqui, né? Afinal, se deixa toda uma história para trás. Não é que se deixa para trás, mas se passa a escrever uma história nova. Isso aí, um novo passo. Longe, né? Tubarão dá o quê? De Teutônia, estamos falando de 400 quilômetros? Por aí. Mais ou menos. Quem era caminhoneiro sabe, o cara tem uma boa calibrada, assim, das distâncias, dos lugares, né? 400 quilômetros dos pais de vocês. Todos os 4 avós do Otávio moram em Teutônia? Isso aí. Então, 400 quilômetros, não tem nenhum parente lá em Tubarão, né? Não conhecíamos nenhuma pessoa na cidade, na verdade, quando fomos pra lá. Chegamos E nem perto de lá, né? Não. Tá, e como é esse peso de decisão? Quando vocês, assim, falaram que vocês sonhavam, né, com Quero Café, viam ali a jornada do Felipe e da Estefânia, que também eram naturais de Teutônia e que moram em Capão, né? Na praia, então, como falaram. Quando vocês foram amadurecendo essa ideia entre vocês, como casal, como família, já vinha na cabeça que provavelmente vocês iam ter que se mudar para um lugar distante? Bom, sim, tu falou em Santa Catarina, que já era, né, um sonho, então. Isso. E como vocês iam trabalhando isso dentro de vocês? Tá, e a família, e a distância? Como que foi essa construção, assim? Na verdade, foi tudo bem rápido, assim. Nem deu tempo pra pensar muito. Não, foi depois que inaugurou a loja, que a gente caiu a ficha, assim. De tipo, meu Deus, que loucura foi que a gente fez. Na empolgação, tudo. A gente tava muito empolgado. E vamos falar bem sincero aqui, porque é o nosso jeito, né, do Quero, né? A gente usa isso até como forma de treinar as pessoas, né? A gente não precisa contar só as coisas bonitas, né? Só o que deu certo. A gente trabalha o tema, inclusive, de ser líderes vulneráveis, né? De ser líderes que expõem as suas fraquezas, né? Para treinar as pessoas. E quando vocês falam isso, quando abriu a loja, caiu a ficha, isso todo mundo passa. Eu acho que todo mundo que empreende passa por isso. E às vezes as pessoas falam assim, tu já pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir.
Eu tenho minhas dúvidas se a pessoa não tá só falando isso ou se verdadeiramente ela nunca pensou em desistir, porque é muito diferente desistir de pensar em desistir, né? Então, assim, a gente nunca desistiu, mas a gente pensou em desistir, Muitas vezes. né? Isso Então, pelo menos eu. Então, vocês também pensaram em desistir em algum momento? Nossa, muito, assim. E nós tivemos o treinamento em Capão, né? Com a Estei e com o Felipe. E com a equipe do Quero de Capão, né? E, nossa, Capão é uma loja fenomenal, assim, né? Equipe muito boa. Tanto que os números deles, né? A gente já vê isso. Mas agora, tu trabalhar numa equipe que só tu não sabe e o restante da equipe sabe. é mais fácil do que... E nós pensávamos, não, agora nós saímos de Capão grandão, assim, né? Ah, que bom, ó. O Regis estava dominando a cozinha. Em casa não fritava um ovo. E no Quero Café, ele brilhava, sabe? Eu sabia muita coisa na cozinha e na frente, e depois o Regis veio pra frente também, né? Na loja de Capão. Então, assim, nós estávamos dominando. Operacional, né? Não, até limpar uma graxeira, a gente sabia, né? Todo o processo mesmo. Mas agora, quando tu abre a tua loja, tu sabe fazer. E a equipe tá aprendendo. Quantas pessoas inauguramos? 26. E inaugurou muito forte, assim, Sim, né? eu Tipo, lembro. foi muito Bem movimento. caótico, assim. assim. Esse ponto que tu colocou, ele é muito importante e são pontos que a gente trabalha com o Felipe, com a Estefânia e com todos os multifranqueados. A gente cai na ilusão de achar que a segunda loja, a terceira loja vai arrancar do estágio que a primeira loja tá. Vocês estavam mais preparados que o Felipe e a Estefânia. Vocês conheciam mais, dominavam mais o processo. E daí a gente cai na falsa ilusão de que por causa disso vai tudo funcionar. Mas tem um outro detalhe. Os 26 que estavam trabalhando com vocês passaram pelo mesmo treinamento que os 20 e poucos que começaram em Capão. E não tem como acelerar um processo de treinamento. As pessoas têm a sua curva de aprendizado. E o que um colaborador, tentem lembrar lá do início, o tempo que um colaborador leva para fazer um especial Quero Café, para montar um prato, para fazer alguma coisa nos primeiros dias, e quanto tempo ele leva daqui a 3 meses. É totalmente diferente. A tranquilidade que a gente lida quando vê 10 comandas, e lá no início, quando a gente vê isso, quando a gente vê a loja lotando, só a vivência vai nos preparando para isso. Então esse foi, eu acho que inclusive é até difícil de dizer se é positivo ou negativo isso, porque vocês vêm de uma linha, vocês trabalhando bem com um time muito bom. E aí vocês caem numa outra operação que começa com um movimento tão forte quanto, se a gente olhar lá a média de faturamento foi muito parecido, só que com um time ainda lá no início da curva de aprendizado. Quase, não dá pra usar aquela analogia, não é do céu ao inferno, não é isso, mas tipo assim, é do 8 ao 80. Isso aí. E aí causa uma sensação que provavelmente é essa sensação que vocês, de angústia que vocês viveram pensando o que nós vamos fazer da nossa vida. Calma, isso é só o começo. Não, brincadeiras à parte, né? Mas assim, foi... O Rez, então, ficou responsável na cozinha e eu fiquei na frente. Eu lembro de um dia eu ligar pro Gus, né? O Gus já tava no hotel. Por quê? Porque daí já era aquele período de eles deixar a gente se virar mais sozinho, né? Por quê? Porque eles iam embora, a franqueadora, né? Então, eu lembro de eu ligar assim, Gus, as pessoas estão querendo entrar pra dentro, eu não consigo, eu não aguento mais, mesmo eu sabendo fazer tudo. Então, assim, tipo, aquilo ali pra mim foi, tipo, algo assim, nossa, como sozinho tu não é nada, sabe? Tu precisa de uma equipe contigo, né? E não tinha tempo pra essa equipe ter se formado, né? Então, ele voltou do hotel e desafogou assim, né? Mas foi, assim, muito, muito, muito movimento. As coisas levavam mais de 1 hora pra sair da cozinha. O pessoal queria entrar, por quê? Porque a loja ficou num ponto muito lindo na cidade. A loja ficou maravilhosa, assim, né? Então, assim, realmente era um lugar que chamava muita atenção. Por mais que o Quero não oficializou a inauguração, as pessoas viam e esperavam, né? Então, a partir do momento que as portas abriram,
todo mundo queria vir conhecer ao mesmo tempo. Isso a gente gostaria e não consegue controlar, né? Não. Então, quem também tá ouvindo aí, a gente não faz nada de estratégia de inauguração. Um dia antes de inaugurar, a gente posta no Instagram que a gente vai abrir, mas só isso, não tem nada de não faz anúncio em rádio, não faz anúncio patrocinado, não faz nada, a gente só abre as portas. Tá, mas não querem movimento? A gente não tá preparado. Por mais que a gente treine, a gente não consegue dar conta. Então, é super desafiador se a gente pegar, assim, nas cidades grandes é um pouco diferente, mas nas cidades médias e pequenas, né, a gente abre as portas e 2 dias o movimento lotado. Quando o nosso time está em curva de aprendizado, né? Então, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer vir e a gente dá o nosso melhor e aí acontece esse tipo de coisa às vezes. E o prato demora 1 hora. E a pessoa que vem não consegue entender. Ela fala, não faz sentido algum. Como assim demorar 1 hora? Mas é por causa de tudo isso. Nós somos 26 pessoas, mais 8 pessoas de treinamento, ajudando a dar o melhor. E mesmo assim a gente fica patinando um pouco nessa primeira jornada, né? E isso fica um peso, especialmente em quem tá lá como responsável principal daquilo. E aí dá uma sensação de não saber fazer as coisas, de não dar conta desse desafio e de ter vontade de voltar atrás. Nunca vai dar certo, nunca vai... Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente tava lá em Capão, tava tudo certo, a gente sabia, todo mundo, o restante sabia também, o negócio funcionava, tipo, lá demorou, né? Tipo, até todo mundo pegar o jeito, tipo, e é normal, como a gente também demorou um pouco pra aprender em Capão, sabe? Só que daí, tipo, a gente lembra como a gente saiu de Capão. A gente entrou em Capão também não sabia nada. Não fritava um ovo em casa, tipo. E aprendi com o tempo, né? Então, mas, tipo... E o nosso movimento foi muito forte. Tipo, o nosso recorde de faturamento até hoje foi o próximo mês da inauguração ali, sabe? Imagina, então, 3 anos, né? 3 anos, a gente não Isso voltou aí. ainda, o faturamento aconteceu lá, né? Então... Não. Realmente foi muito forte essa jornada inicial, né? Mas beleza, foi passando aos poucos. Como foi passando? Quem cuidou de vocês? Da onde vocês buscaram forças e o que vocês foram mudando ao longo dos anos, talvez até desses 3 anos, para hoje estarem sentados aqui? E uma pergunta, vocês estão felizes hoje? Muito. Vocês estão realizados trabalhando? hoje muito. Muito. Hoje o nosso sonho é abrir mais lojas, com certeza. Hoje, sim, quase 3 anos após a jornada, né? Sempre buscando se desenvolver, que é o ponto principal. A partir do momento que viramos essa chave, né? Assim, que a gente entendeu que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, né? Viramos essa chave e a gente hoje já se vê com mais lojas, assim. A gente buscou evoluir nós, né? Tipo, depois que passou o tumulto da inauguração, tipo... A adaptação do Otávio também na Cidade Nova, que, tipo, o Otávio cresceu no balcão do Quero Café de Tubarão, então... Uhum. E mais um detalhe, né? Você sai de Teutônia, ele troca de escola. Isso, pra Vocês Capão. moram em Capão 4 meses. De 3 a 4 meses ele ficou. Ele estuda em Capão e Isso. depois vocês vão pra Tubarão, né? Então tem Isso. toda essa... Num ano ele estudou em 3 escolas diferentes, né? Isso aí. Isso aí. Então tem toda essa adaptação, essa jornada assim desafiadora. A minha jornada também como mãe, nova empreendedora, né? Que foi nosso primeiro negócio, cuidar da casa. Então, assim, o primeiro ano foi bem caótico, assim. Foi muito difícil. É muita variável que mudou, né? Muita, total. Então, assim, tipo, eu não tinha nenhuma rede de apoio no início, né? Nem que fosse pra organizar a mochila do Otávio pra escola no outro dia. A gente conseguiu uma van, né? A van passava na frente da loja, pegava ele e a gente não via ele sair. Os funcionários cuidavam. Muitas vezes os funcionários cuidavam. Ele entrou na van. Então, porque a gente tava na cozinha, né? Então, assim, esse foi mais difícil, né? Até me emociono, né, de olhar pra isso. Mas hoje, tudo valeu a pena, né? Então, assim, isso. Mas a equipe mesmo já cuidava dele. Assim, o Paty, ele entrou na van. A van deixava ele na frente da loja, então todo mundo cuidava. Ele entrou na loja, né? Então, e ele sempre foi, assim,
Nossa, Deus cuida de todos os detalhes, assim, né? Ele foi perfeito também em todos os detalhes nesse momento, né? Porque ele aprendeu a lançar... Ele tinha fome, e aí ele aprendeu a lançar o pedido dele no Smart, porque às vezes não tinha nem tempo nem de eu e o Regis ver, né? Ah, ele comeu, não comeu. Então ele aprendeu a lançar o pedido dele, e aí já chegava pra ele, claro, às vezes ele comia o que ele queria, né? Sim. Mas sobreviveu esse período com a gente também. Mas a vida é isso, né? Eu acho que às vezes a gente cria uma ilusão de que a vida de algumas pessoas ela é perfeita, de que tá tudo lá equilibrado, de que essa pessoa dorme 8 horas por dia, ela se alimenta, ela treina, ela tem momento de presença todo o tempo com o filho, ela pega no colégio, ela cozinha, ela faz. Cara, não é, entendeu? E aí a gente olha isso e acha que quando a nossa vida não tá perfeita, ela não tá igual, diz o livro lá, do jeito que tem que ser, até porque o jeito que tem que ser muda a todo momento, né? Tu falou do ovo, uma época era bom comer, era ruim comer ovo, hoje é muito bom comer ovo. Mas depois então assim, a gente persegue às vezes uma angústia de algo que nem existe, nem é real, né? E a gente se culpa, tenho certeza que tu como mãe, em alguns momentos se culpava, meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? Porque era totalmente diferente da rotina que tu tinha aqui em Teutônia. Mas pra mim nada na vida tem certo ou errado. Tem a gente achando o nosso caminho, tem a gente tentando dar o nosso melhor e mesmo dando o nosso melhor, cara, as coisas não vão sair perfeitas. Né? Falando em caminhão há pouco, pô, filho de caminhoneiro. Será que meu pai era muito presente ou não tão presente? Muitas vezes ele não estava presente. Mas eu tô aí, eu sobrevivi, eu amo meu pai, a gente se ama e vambora, entendeu? O conto de fadas perfeito, ele não existe, ele só existe no conto de fadas, né? Isso a gente tem que lembrar, às vezes, de saber, a gente deu o nosso melhor. E passou, talvez aquela rotina que vocês viveram, ela não ia ser sustentável pro Otávio e nem para vocês. Que é o que a gente fala no Quero. A jornada que a gente vive nas semanas pré-inauguração e pós-inauguração não é o que a gente quer que a pessoa passe pro resto da vida. Não é, não pode ser. Por isso que eu fiz a pergunta. Hoje vocês estão felizes e realizados? E vocês estão. Vocês emanam isso. Só que a pergunta ela é provocativa porque eu sei que não foi sempre assim. Exato. Né? E em não sendo assim,